carro da Cândida está passando em sua rua. O carro da Cândida está passando em sua rua. O carro da Cândida. Boa noite, Boa boa noite, tarde bom ou dia. bom dia. É, vai saber, né? Eu sou o João, esse é o Paul, a gente é do Jardim das Flores e a gente produziu Feu. E A é gente tá isso. fazendo músicas com o Feu e a gente achou que ia ser muito legal compartilhar um pouquinho de como foi o processo de gravação com ele e o que a gente gravou, né, Paul? Exatamente. Essa é a primeira música de 6, né, que vai ter em Flor da Pele. Então a gente quer Uhum. trocar uma ideia sobre como foi o processo criativo, como que o Fel tem chego na gente com as músicas, o que a gente tem criado, como que a gente tá co-criando muito com o Fel, né, que ele é muito aberto em relação a isso. E tá sendo um processo bem massa nesse sentido. A ideia é mostrar os instrumentos que a gente foi arranjando em cima das ideias do Fel e falar sobre todo esse processo. Quando o Fel chegava, às vezes, com teclado e voz, até quais elementos que ornam ou não ornam com a música, né? Provavelmente tem o live set, então você consegue ver todas essas coisas e falar, caraca, isso virou aquilo. É, verdade. Todos os instrumentos viraram 3. Todos os instrumentos viraram três. Uhum. E o Phil é uma pessoa muito aberta. Muito aberta, ele tem um direcionamento que ele quer que a música siga. Então, por exemplo, Cereja, o direcionamento era pop. Só que é muito aberto em como que a gente vai chegar nesse lugar, né? Então, assim, o disco Flor da Pele, ele trabalha bastante contraste de diferentes formas nas diferentes músicas. E em Cereja em específico, acho que o contraste ele mora em como alguns elementos da música servem para criar um ambiente específico. É, como que leva isso, né, e mantém o pop, né? Esse foi um pouco do que a gente tentou fazer. A gente tem, então, alguns elementos aí de cozinha, né, que é a bateria, o baixo, a guitarra e um teclado, que é uma instrumentação bem, acho que pop meio anos 70, 80, assim, um pop balada clássico. E esses elementos levam a música e, assim, por mais que eles sejam coloridos, por mais que eles sejam presentes, isso é uma camada que dá espaço ainda para ter outras camadas em cima disso que vão conduzir outros aspectos da música. Então, acho que essa é a camada que daria para chamar talvez de camada dançante de Cereja. Uhum, o groove que sustenta ela, né? Quer ouvir um pouquinho dela? Som na caixa. E como a gente comentou, esse mesmo groove, ele se mantém depois, quando ela modula, muda de tom, é o mesmo. A função dessa parte é a mesma, né? Sim. Por mais que muda de tom. Esses caras aí são a base pro que vem depois, né? Então, assim, tipo, Cereja, ela trabalha o contraste que tem em Flor da Pele com ambientes. Então, a primeira parte da música, ela tem um ambiente que é bem levado pelo teclado, né? Que o Paul tocou com o Cássio, apelidado carinhosamente de Akhenaton. Que ele tava na tumba. E ele tava na tumba. E a gente acorda ele com muito respeito pra gravar. É importante. E esse cara, junto com o Swing Mil Grau, que é um tecladinho meio Moog, assim, uma coisa meio assim, esses caras eles vão fazer essa camadinha meio funk, é um pop funk aí junto com esses caras. Eles que dão uma identidade, assim, acho que pra primeira parte da música. Aqui só o swing mil grau, né? E aqui tem ele com o Cássio. Eles complementam essa base, só que eles não são tão constantes quanto esses primeiros 4 elementos que a gente comentou, né, João? Isso, eles vão entrando, dando as caras, oferecendo, acho, alguma coisa, entram como personagens, né? Contando um pouco, elaborando um pouco da história e depois dando espaço para outros elementos continuarem. Assim, acho que o instrumental todo ele vai criando um cenário pra história que o Fel tá contando, né? E a história que
contando, pelo menos na minha leitura, é o que eu entendi quando ele chegou com a música a primeira vez e acho que ajudou a guiar bastante do sentimento que o instrumental foi incorporando ao longo dela. É que assim, o começo da história, ele é muito resoluto, né? Ele tá super definido, já que ele não quer mais passar por aquela situação, não quer mais estar naquele lugar. Só que assim, acho que até que rápido ele começa a abrir espaço para o questionamento disso, né? Começa a pensar, começa a elaborar, e acho que é nessa hora que os teclados começam a pintar algumas coisas, com algumas notas. E aos poucos aquela certeza se desfaz completamente e a música vira um e se, né? A música sai de uma certeza de eu não gosto disso, não quero estar aqui, a pessoa não vale nada e ela vira um e se valesse, né? Como seria legal, Exatamente. como seria bom. E é bem nessa hora que muda o tom da música, né? E entra uma parte que eu gosto muito, que como ele tá pensando em voltar atrás, e ele tá nessa pegada de memória, de saudade, entra esse elemento da orquestra. Junto, assim que acaba o primeiro refrão, eu acho que antes de falar sobre isso, antes de a gente entrar nesse ponto da orquestra, falar sobre essa transição e entra nisso É uma que cortininha, né? é tipo Pro uma novo corninha mundo aí. se abrindo. O Cássio dá um pouco mais de espaço, o Cássio e o Swing Mil Grau, né? Pra essa ideia de saudade, de memória. Só ela. É outros tempos, outra vida, outra história, lá no passado. Bem legal essa parte. A música cai a dinâmica completamente, volta à realização, acho que de que mesmo sendo, né, uma situação ali complicada, que ele tá tão confuso, né, se quer ou se não quer que esteja acontecendo, cai a realização de que quer, né, no final das contas quer, é isso, né, é uma coisa meio amarga. Essa é a base instrumental que a gente acabou trabalhando em cima. E aí tem os backing vocals que a gente foi construindo com o Fel e que tem dois jeitos principais que a gente decidiu trabalhar. Ou a gente tinha ideia junto ali na hora, né? Às vezes ia tocando alguma coisa na guitarra, no violão, no teclado, e tendo ideia junto, o Fel ia cantando. Ou o Fel já tinha muita certeza do que ele queria, de como ele queria que fosse o backing vocal específico daquelas partes, alguma coisa. E a gente foi trabalhando bastante desses dois jeitos. Tem alguns pontos altos aí, acho que vale destacar, tipo o The Candy, os nomes são muito importantes. Sim. O The Candy, ele é bem naquele momento que muda de tom e entra a orquestra, né? Que é só um doce. Doce, Com contexto agora. doce como mel, amargo como as suas feridas. É bem legal esse. Tem um que a gente gravou com É. ele, né? Inclusive. Uhum. Que é esse aqui. É, o Lossum 4. Lossum 4. Com contexto depois sem, véi. Eu sei que o tédio é castigo profano. Que eu acho bem legal também. Acho que, assim, os backing vocals, no geral, eles têm meio que duas funções, né? Normalmente nas músicas que a gente trabalhou com o Fel. Que ou eles reforçam mesmo alguma coisa, algum sentimento específico, Uhum. tipo, repetem às vezes uma frase que ele tá cantando, mas só que repetem escrachando muito mais, assim, o que tá sendo sentido. Ou para fazer uma coisa meio instrumental mesmo, né? Tem algumas coisas que são um pouco que não são para reforçar a letra, mas Pra são fazer uma para entrar cama, como né? uma camada, para entrar como um instrumento a mais, como um instrumento feu da música. Sim, que é bem legal. E tudo isso é para dar espaço, né, para a voz principal. A voz Exato. principal que a gente tentou gravar ela, né? Todas as músicas a gente gravou de um jeito diferente. Essa a gente tentou trazer uma coisa, um som de voz
mais aveludado, mais quente, mais saturado. No pé do ouvido, Alguma né? coisa que alguma coisa que desse a impressão de que a gravação é um pouco mais antiga, que não é tão atual assim. E energia, né? Acho que é trazer bastante energia Uhum, pra na ela ficar voz. de protagonista e o resto só meio que desenhar o cenário, Isso, contextualizar a letra que tá sendo cantada. isso. É, Bem na frente, bem na exatamente. cara. Dá um playzinho aqui. Eu não quero mais ficar tão sozinho a ponto de voltar atrás. Naquela promessa de não te ver nunca mais. E quando eu vejo já tô no caminho. Comprei até um vinho pra te ver. Nem é cabernet e nem podia ser. Tempo já é mais do que você merece. Mas ver o seu semblante na lua minguante me faz esquecer que eu vou me arrepender. Eu sei que o tédio é castigo, profano é amigo e eu adoro o perigo, gosto de cereja aqui. Só a sua vai, só a sua vai. Só a sua vai, só a sua vai. Gosto de cereja, textura de seda. Só a sua boca vai ter. Mas adoro que quando fala de textura, entra com uma textura, né? Do lado esquerdo. Mas acho que é isso, né, João? Pô, tá sendo muito massa, Sim, assim, gravar o EP todo. sim, é muito, muito divertido. O mais legal, acho que é isso, que a gente consegue ir criando muitas coisas juntos e descobrindo os caminhos que vão ser percorridos também juntos, né? Que a gente sabe que de alguma maneira a gente quer que contrastes sejam percebidos. E nem sempre da maneira mais óbvia de ser só uma dinâmica diferente, de ser mais quieto e mais alto, sabe? Mas também de explorar contrastes de jeitos mais sutis ali nas músicas. E aí a gente idealmente vai trazer outros vídeos falando um pouco sobre as próximas músicas também. Cereja já tá disponível, você consegue ver que a gente não mentiu em nada do que a gente falou, porque tudo que mostrou aí, tudo que tá solado, você consegue ouvir lá na música. É verdade. Então você pode atestar isso e ter a sua experiência e ver se sente essas coisas. Então tira a prova. Aí deixa aí nos comentários se acharam legal. Sim, a gente tem mais coisas que a gente pode trazer, porque é muito legal gravar. A gente vai, na medida do possível, também tentando complementar com mais coisas, com mais imagens, com mais informações, com mais perspectivas, Faltou a foto do né? Cássio. Ó. Espaço para foto do Cássio. É isso. Valeu. Boa noite. Boa tarde. Bom dia. Bom período. Bom período para todos. Humano e animal, humano e animal, nós somos mamíferos legal. Amigos, amigos, somos amigos, 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 somos amigos. Humano e animal, somos mamíferos, 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 amigos.